Olá, seja bem-vindo a essa edição. Chegou aquele dia que a gente reserva aí para conferir o que foi destaque durante a semana no Brasil e no mundo. Preparados? Então, vamos juntos! Um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontou que o Brasil é um dos países que tem a conta de luz que mais pesa no bolso. Pois é, cerca de 4,5% da renda é comprometida com esse gasto. Vamos ver. O Brasil está entre os 34 países da OCDE com os maiores gastos com a conta de luz. O levantamento foi feito com base nos dados de 2022 pelo grupo formado pelas nações mais desenvolvidas do mundo. A pesquisa mostra o custo residencial da energia elétrica em relação à renda per capita. Para esse cálculo, foram usados os números da Agência Internacional de Energia e do PIB, dividido pelo número de habitantes no mesmo ano. A Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres informou que cerca de 60% do valor da conta de luz está ligado à geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. O restante é composto de taxas que bancam políticas públicas, subsídios, impostos e ineficiências do setor. Segundo a Abrace, o impacto do gasto com energia pesa mais para brasileiros do que para consumidores que vivem em economias com renda mais alta, como Estados Unidos e Espanha, e até mesmo entre aqueles que moram em países emergentes, como Chile e Turquia. Em média, os brasileiros comprometiam 4,54% da sua geração de riqueza anual para o pagamento da conta de luz residencial. Para se ter uma ideia, os espanhóis usam para esse custo uma média de 2,85% da renda e os alemães de 1,72%. Na América Latina, o país ficava na frente de economias emergentes, como o Chile e a Costa Rica. Puxada novamente pela gasolina, a inflação oficial do país subiu no mês de setembro. Mas, segundo o IBGE, o grupo de alimentos registrou a quarta redução seguida nos preços. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, subiu 0,26% em setembro. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o indicador voltou a acelerar em relação ao mês anterior, puxado por uma alta de 2,8% da gasolina e uma contribuição de 0,14 ponto percentual no índice geral. O resultado da inflação do mês veio abaixo do esperado pelo mercado, que calculava um aumento de cerca de 0,33% para o período, segundo a mediana das estimativas da Bloomberg. Em agosto, o IPCA fechou com alta, de 0,23%. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 5,19% em 12 meses. No ano, acumula alta de 3,5%. 6 dos 9 grupos que compõem o IPCA tiveram alta no mês, com destaque para transportes, com 1,4%, que abriga a alta dos combustíveis. Além da gasolina, outra alta relevante é do grupo das passagens aéreas, que também subiram 13,47% no mês. Dentro do grupo, vale destacar ainda o diesel, que também registrou alta no mês, com 10,11%. Já o grupo de alimentação e bebidas registrou queda em setembro, de menos 0,71%. Foi a quarta deflação seguida nos preços do grupo, acumulando redução no período de menos 2,65%. E apesar dessa redução apontada pelo IBGE, a alimentação tem pesado sim no bolso dos brasileiros. Com o custo do almoço em torno dos R$ 50, a boa e velha marmita tem ganhado reforço como alternativa para driblar a crise e ajudar o trabalhador a economizar. O buffet vistoso, colorido e repleto de opções nem sempre está ao alcance de Edilson. Eu venho no restaurante umas 2 vezes por semana. Nos outros dias, o instalador diz que vai de marmitex. Essas de restaurante mesmo, mas com preço fechado e inferior ao quilo ou prato feito. Sai mais em conta do que você comer no lugar. Aí a gente, como trabalha na rua, come no carro, às vezes não tem refeitório no cliente, né? Que é muita, a gente pega a obra para fazer, então é assim. É que o almoço no restaurante ficou mais caro. O aumento foi de pouco mais de 5,5% no mês de agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Hoje, o valor médio desembolsado pelo trabalhador por uma única refeição fora de casa é de quase R$ 55. O levantamento realizado pela Ticket, marca de vale-refeição e alimentação, avaliou apenas restaurantes de comida brasileira, que servem arroz, feijão, carne e salada. A combinação mais requisitada pelos trabalhadores do país. Produtos que sofreram queda nos preços. A alimentação no domicílio teve redução de 0,62% no acumulado dos últimos 12 meses e segue em tendência de baixa. O que é interessante lembrar é que exatamente o benefício de redução do setor de alimentos, e que pode ser percebido na feira, no supermercado, das últimas semanas, não foi levado para o setor de serviços, nos quais restaurante, almoçar fora, se inclui. E a alta no setor de serviços não foi verificada apenas nos restaurantes de comida brasileira, mas também nas padarias, lanchonetes, redes de fast food e mais. Outros itens importantes e que compõem o item de serviços estão tendo também uma alta. É o caso, por exemplo, das mensalidades escolares, dos serviços e planos de saúde, serviços hospitalares e de outros itens também que compõem essa massa muito grande de serviços e que tem um peso muito grande para quem mora principalmente dentro do centro urbano ou próximo ao centro urbano. Com esse cenário, o jeito é aproveitar a queda no preço da alimentação no domicílio e seguir o exemplo da Karine. Eu trago de casa sempre minhas marmitas, faço comida à noite para poder trazer. É mais barato e muitas vezes mais saudável. Dá para economizar e ainda aproveitar o conselho do economista para esse fim de ano. Olha, talvez aquela diferença entre o custo da marmita e o custo do prato fora, do prato feito fora, pode ser uma fonte excelente de fazer aquela poupancinha que a gente gosta de fazer, principalmente no final do ano e começo do ano, para fazer frente já àquelas famosas despesas do ano novo e também lembrar os presentes, aquele almoço ou jantar um pouquinho mais diferenciado de final de ano. E já que o assunto é alimentação, trago um alerta aos consumidores. Agora, todos os produtos que têm alto teor de sal, de gordura saturada e açúcar adicionado são obrigados a ter essa informação destacada no rótulo. Isso porque o prazo dado desde outubro do ano passado para que os fabricantes atualizassem os rótulos acabou. A exigência para que as indústrias coloquem na frente das embalagens e de forma bem visível a informação sobre os ingredientes em quantidades elevadas. O objetivo é dar ao consumidor a oportunidade de optar por produtos mais saudáveis. As novas regras foram aprovadas e publicadas há 3 anos. E o prazo para adequação na maioria dos produtos terminou nesta segunda-feira. Só que nos mercados, a maioria dos produtos ainda não tem o novo selo. Um levantamento feito pela USP, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, nos últimos 11 meses, mostrou que a quantidade de produtos com rótulos adequados vem crescendo, mas ainda está muito abaixo do que determina a Anvisa. Em setembro, só 30% dos alimentos que deveriam ter o selo estavam adequados às novas regras. Entre as bebidas, como refrigerantes e sucos, só 5% tinham o rótulo correto. Os pequenos produtores têm prazo até outubro de 2024 para se adequar às normas. Já quem produz bebidas em embalagens retornáveis tem um prazo maior, até outubro de 2025. Quase metade dos pais brasileiros tem o hábito de dar mesada aos filhos. Porém, ensinamentos sobre finanças e poupança familiar ainda não são comuns em lares brasileiros, o que acaba aí impactando no futuro das crianças e também dos adolescentes. Por mais que 40% dos pais forneçam mesadas aos filhos, pelo menos 60% não proporcionam mesada a eles.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, dentre aqueles que dão mesada aos filhos, metade consegue oferecer o valor de até R$ 60. O restante não ultrapassa os R$ 100. Os motivos da mesada são inúmeros, incluindo lanche na escola e ensinar como poupar dinheiro para o futuro. O costume é maior para a faixa de crianças de 6 a 11 anos, seguido pela de 15 a 18. De acordo com especialistas, a mesada funciona como ferramenta para ensinar às crianças responsabilidade, saber lidar com frustrações e como funciona o dinheiro. Porém, é fundamental que o dinheiro esteja aliado com a educação financeira, pois oferecê-lo sem orientação pode ser pior. Os dados da pesquisa também mostraram que de cada 10 pais, 8 dizem conversar com os filhos a respeito do tema. Preparar a criança para um futuro financeiro é importante, pois 70% dos responsáveis não fazem qualquer tipo de investimento ou poupança para os filhos atualmente. E mesmo entre os que têm esse hábito, 50% admitem não ter uma conta específica para a finalidade, realizando a ação dentro de sua própria conta bancária. Assim, ensinar os principais conceitos e incentivar seus filhos a ter uma melhor relação com o dinheiro é o que fará com que as próximas gerações se planejem. Você sabe por que o real chama real ou por que usam o nome de dólar para a moeda norte-americana? A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre a origem do nome das moedas pelo mundo. Não perca, nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. Um estudo mostrou que um spray nasal é capaz de reduzir significativamente os sintomas da depressão após 8 semanas. Quase 30% dos participantes tiveram bons resultados. Vamos conferir mais detalhes sobre esse estudo. Uma pesquisa internacional publicada no The New England Journal of Medicine renovou as esperanças de pacientes que sofrem de depressão resistente a tratamento. O estudo revelou que uma terapia combinada, que envolve o spray nasal de acetamina, apresentou resultados positivos superiores em comparação com os tratamentos convencionais. A depressão é uma condição mental debilitante e muitos pacientes não respondem aos tratamentos com os antidepressivos disponíveis no mercado. No estudo, os resultados foram notáveis, com 27% dos pacientes do grupo do spray nasal de acetamina alcançando o desaparecimento dos sintomas na 8ª semana, em comparação com apenas 17,6% no grupo do medicamento quetiapina, de liberação prolongada. O uso da acetamina foi aprovado pela Anvisa no fim de 2020 para transtorno depressivo maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos 2 antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo de moderado a grave. O problema é que o custo do medicamento é muito alto e fica inacessível a uma grande parcela da população. A descoberta mais notável foi que o spray nasal de acetamina foi superior tanto no primeiro resultado quanto na manutenção da ausência de recaídas em pacientes quando o tratamento foi combinado com um antidepressivo contínuo. O técnico Tite, ex-técnico da seleção brasileira e também do Corinthians, é o novo comandante do Flamengo. A informação que já vinha sendo especulada pela imprensa foi confirmada nessa semana pelo Clube Carioca. Depois de semanas de especulações e negociações, o diretor de futebol do Clube Carioca, Marcos Braz, confirmou à imprensa o acerto com o treinador, que chega para substituir o argentino Jorge Sampaoli, demitido depois do vice da Copa do Brasil. Braz afirmou que teve conversas diretas com Tite, que foi correto com o clube. Ganhador de todos os títulos de competições brasileiras e com uma passagem marcante pelo Corinthians, Tite vai comandar pela primeira vez um clube carioca.
Ele vai ter a missão de retomar a confiança de um elenco estrelado após um ano recheado de vexames, enquanto planeja a temporada de 2024 e busca a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. O Flamengo ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro com 44 pontos conquistados em 26 partidas. Você já parou para pensar por que o real se chama real? Por que o dólar tem esse nome? Pois saiba que tudo isso tem explicação. Alguns nomes fazem referência ao local de onde era retirado o metal para fabricar as moedas, outros vêm de línguas antigas ou descrevem características das moedas. Confira! Vamos começar essa curiosidade com a moeda brasileira. Segundo o Banco Central, o real era uma moeda de Portugal e foi usado no Brasil durante o período colonial. O nome, que fazia referência à monarquia portuguesa, também era muito usado no plural, ou seja, réis. Com o Plano Real, em 1994, o nome foi resgatado e os reais voltaram a circular no Brasil. Peso. Os países que foram colônias espanholas nas Américas usaram uma característica das moedas para batizá-las. O peso é usado no México, Argentina, Chile, Uruguai, República Dominicana, Cuba e Colômbia. E antes de adotar o euro, a Espanha usava peseta. Dólar. Sua origem, segundo o dicionário Oxford, é a palavra flamenga Jonkins-Thaler, o Vale Joaquim, de onde era retirada a prata para cunhar moedas. O termo foi encurtado para thaler e chegou a colônias inglesas na América do Norte com uma pronúncia diferente, dólar, e em 1792 foi adotado oficialmente como moeda dos Estados Unidos. Libra. O nome usado para batizar a moeda do Reino Unido tem origem no termo latino libra, que significa peso. Também, de acordo com o dicionário Oxford, unidades antigas da moeda exibiam uma pequena estrela, sterling, em inglês arcaico. Os ingleses, porém, chamam a moeda de pound, e não de libra, do latim pondus. Pound tem o mesmo significado que libra. Yuan, iene e won. As moedas da China, yuan, do Japão, iene da Coreia do Sul, won sul-coreano, têm origem no mesmo ideograma chinês, que significa redondo ou moeda redonda. Rúpia. A rúpia indiana vem do sânscrito rúpia, que significa prata forjada. Dinar. O dinar é o nome da moeda da Jordânia, da Argélia, da Sérvia e do Kuwait. Ainda segundo o dicionário Oxford, sua origem é latina. O denário, moeda de prata da Roma antiga. Rand. Na África do Sul, o nome da moeda faz referência ao local de onde era retirado o ouro para a sua fabricação, a região de Witwatersrand, perto de Joanesburgo. Traduzindo ao português, significa Montanha das Águas Brancas. Montanha essa que tem a cidade de Joanesburgo construída e onde era a maior reserva de ouro da África do Sul. Com o tempo, o termo acabou encurtado para rand. Zloty. Os poloneses foram práticos ao nomear sua moeda, que significa ouro na língua local, como diz o dicionário Oxford. Forinte. O forinte húngaro vem do italiano fiorno, como era chamada a moeda de ouro que circulava em Florença, região que hoje faz parte da Itália. A moeda exibia uma flor cunhada. Em italiano, flor é fiore. Coroa. As coroas sueca, norueguesa, dinamarquesa e islandesa foram batizadas em homenagem à monarquia. Os termos vêm do latim corona. Rublo. O termo que batizou a moeda da Rússia era originalmente uma unidade de medida de massa usada para pesar prata na região que hoje é Belarus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!